Olá pessoal, Fernando Vidi aqui. Fazia tempo que eu não vinha falar com vocês a respeito de pílulas de conhecimento, né? Trazendo algumas informações, umas pitadinhas de informações dentro desse universo energético e espiritual. Mas estamos aqui novamente e vamos aproveitar que o astral da humanidade está meio pesado, meio caótico, para a gente entender como a gente pode cuidar melhor da nossa energia e também da nossa espiritualidade. Vem comigo que a gente vai falar um pouquinho a respeito disso hoje. Limpeza energética, tratamento espiritual de forma prática no dia a dia. Olá, sou Fernando Vidia, médium sensitivo, escritor da área espiritualista e realizo atendimentos à distância com limpezas energéticas e tratamentos espirituais utilizando a MRA, a mesa radiônica apométrica, essa ferramenta aqui que eu canalizei. A equipe espiritual está sempre presente conosco, dando direcionamentos. É uma ferramenta bem diferente das mesas radiônicas tradicionais, depois a gente vai falar mais a respeito. E é justamente essa ferramenta que eu utilizo no dia a dia para me harmonizar. Gente, ter mediunidade, ter essa mediunidade ostensiva não é fácil. Sair de casa, ir para a rua, interagir com as pessoas, dependendo do ambiente que você vai, é uma abrição de boca, boceja aqui, boceja ali, que só por Deus. De repente eu sinto presenças espirituais e para eu não ficar com aquela sensação desagradável em ambientes públicos, eu já começo a mentalizar os encaminhamentos. E é claro, eu posso utilizar dos comandos e técnicas que eu já conheço, como por exemplo a técnica da apometria, ou eu posso utilizar já a própria MRA. Só dou um comando mental, converso com a MRA mentalmente, né? E falo assim para ela, ó, encaminha esse povo todo, e ela começa a fazer os encaminhamentos. Isso é muito prático, isso é muito legal. E então eu falo assim, eu opto muito pela praticidade no dia a dia. Eu quero economizar tempo, eu quero poder viver também a minha vida, ter o meu bem-estar. E nem sempre a gente que tem ali uma sensibilidade maior para energias consegue fazer isso de uma maneira rápida. Às vezes a gente acaba sentindo algumas coisas estranhas, a gente se percebe com as noites de sono meio impactados, um dia a dia meio tumultuado. No astral, no energético, e como já mencionei, o astral da humanidade está um tanto mexido, informações sobre política para cá, guerra para lá, uma polarização aqui e ali, e a todo instante o plano espiritual, a equipe espiritual tem alertado, não só através de mim, mas através de vários outros espiritualistas e médiuns, o seguinte: cuidado com essas polarizações, isso é uma armadilha, não caiam nessa disputa, nesse cabo de guerra que somente tenta alimentar o ego das pessoas que estão tentando puxar a sardinha um para cada lado dessa corda, desse cabo de guerra. Ou seja, quanto mais você se identifica com essas polarizações, tentando defender seus pontos de vista, seus valores, com o intuito de inflamar ainda mais os ânimos e tentar convencer as pessoas das suas opiniões, como se somente tivesse uma versão dos fatos, né? Quanto mais você alimenta isso, mais você cai na armadilha. Evita isso. Por mais que seja clichê, mas nunca sai de moda, a gente falar que o melhor caminho é o equilíbrio, o caminho do meio, a filosofia budista, né? Então, esse é o norte. A gente entender que existem perspectivas diferentes de ver a vida, de lidar com os acontecimentos, com as situações. Então, o astral da humanidade está caótico como está, porque as pessoas estão indo para os extremos, os extremismos, para as polaridades. E quando a gente não olha para esse lado fraterno, para esse lado diplomático, ou seja, quando a gente olha muito mais para o nosso próprio umbigo, nossos próprios interesses e, desculpa a expressão, mas dane-se todo o resto, toda a humanidade, todas as demais pessoas, aí dá no que dá, né? O ser humano ainda é muito egoísta e dentro desse processo de evolução ainda está engatinhando, né? Um bebê que levanta, tenta dar os primeiros passos e cai de novo, tropeça, cai. Alguns já estão um pouco mais adiantados que outros nesse processo. E por isso, nessa miscelânea toda da humanidade, quem está um pouco mais adiantado tenta auxiliar, alertar e auxiliar a despertar as consciências daqueles que não estão. Aqueles que estão no processo de adiantamento espiritual, mas estão ainda com a mente... Eu vou usar essa expressão adormecida ou não desperta para a realidade espiritual, vão ter a oportunidade de despertar, começar a relembrar, opa, o que eu vim fazer aqui na Terra para então poder desenvolver o próprio trabalho que veio realizar aqui. Tem pessoas que estão despertando muito tarde, com seus 40, 50, 60 anos, e uma boa parte da vida já foi, mas muitos estão despertando muito cedo, com 15, 20 anos e já demonstrando interesse para esse lado espiritual, tentando entender um pouco mais sobre técnicas espirituais de cura, de limpeza energética, entender o que eu vim aqui, qual é o meu propósito de vida. A hora que a gente começa a fazer essas perguntas, a gente fala, nossa, eu já estou muito diferenciado da média da humanidade. Então tem muita gente querendo viver
nessa quinta dimensão e falando da transição planetária, onde a Terra vai se tornar o planeta. Não, a quinta dimensão já existe, gente. Assim como existe a terceira, a quarta, todas as dimensões já existem. A grande questão é qual é o nosso nível de consciência. A gente está muito mais voltado à terceira dimensão, a realidade do mundo material, à quarta dimensão, lidando com esse caos emocional e mental da humanidade, ou a gente está sintonizado mais, ou buscando sintonizar mais com a quinta dimensão, que é essa conexão espiritual mais elevada, buscando muito mais a fraternidade, a compaixão, a empatia, respeitando também, né, uma ou outra as opiniões, os jeitos, as personalidades, o que cada um veio realizar em termos de karma aqui no mundo físico também, né, mas sem deixar de se posicionar, sem deixar de viver a própria verdade com consciência, com responsabilidade. Então, a quinta dimensão não é uma transição em que a Terra vai deixar de ser de terceira e de quarta, não. As pessoas tomando consciência da existência desses novos valores espirituais que precisam nortear a nossa conduta, nortear a nossa interação social, a nossa vivência aqui no mundo físico. É a gente fazer com que esses valores espirituais, que já existem e com os quais a gente se depara quando a gente desencarna e volta lá para os planos dimensionais mais elevados, né, para que eles sejam ancorados aqui na Terra, ou seja, a gente comece a aplicar esses conhecimentos da quinta dimensão aqui para a gente começar a viver essa quinta dimensão aqui. Ou seja, a quinta dimensão é estado de consciência, né? Só que para chegar lá a gente precisa fazer o quê? Cuidar da nossa vibração, em primeiro lugar, entendendo onde que a gente está vibrando. A gente oscila, a hora a nossa vibração está lá no alto, a hora está mais baixa, né? Dependendo das circunstâncias que ocorrem na nossa vida, no nosso dia a dia. O ponto é, o que nós vamos fazer com isso? Será que a gente está se percebendo, entendendo que frequência a gente está vibrando? Será que a gente se observa, auto-observa a esse ponto, a esse nível? Ou a gente vai priorizando outras coisas e não está nem aí para o nosso estado de espírito, né? É importante a gente estar atento para isso. Entendendo, poxa vida, qual a qualidade dos meus pensamentos, qual a qualidade dos meus sentimentos, porque tudo isso está gerando energia, produzindo energia, fica permeando o nosso ser, impregnando aí os nossos ambientes e contribuindo para o astral da humanidade estar melhor ou pior, né? Então, qual a qualidade dos pensamentos e sentimentos que você tem emanado? É começar a perguntar isso, porque a partir do momento que a gente começa a produzir menos energia ruim, menos a gente vai emanar isso para essa atmosfera da humanidade, essa atmosfera energética, sutil. Então, como que a gente pode contribuir de uma maneira mais positiva já para a gente criar uma atmosfera mais sadia para a humanidade viver? Autoobservação, autoconhecimento, aprimoramento pessoal. E não é simples, é fácil, né? E enquanto isso, eu falo que quem trabalha com a sua mediunidade para auxiliar as pessoas, quem realiza as limpezas energéticas, os tratamentos espirituais, são os faxineiros do astral, os lixeiros. Então a gente tem que recolher o lixo, toda essa nhaca que está presente no astral da humanidade para limpar. A começar por nós mesmos, né? Então quem tem já essa consciência mais desperta e compreende todo esse processo, tem que cuidar da própria energia, tem que cuidar da energia do lar e tem que, em alguma medida, zelar por isso no dia a dia. Não basta só, eu sei que tenho que fazer e não fazer. Tem que ter prática. Eu trabalho com limpezas energéticas à distância e várias pessoas passam em atendimento comigo e elas vêm trazendo as suas questões, às vezes da vida atual, mas muitas das vezes questões que vêm naquele baúzinho do inconsciente que foi criado e alimentado ao longo de várias e várias encarnações. A gente tem que abrir aquele baúzinho para começar a tirar a sujeira de lá e fazer as limpezas, né? Então, é muito gratificante, é claro, realizar esse trabalho de limpeza energética e tratamento espiritual, fazer os encaminhamentos, todas as entidades sofredoras, obsessoras, enfermas, todo esse povo, encerrar as conexões nocivas, ajudar a harmonizar as personalidades de vidas passadas, tudo isso é muito gratificante, tudo isso é muito bom. E a pessoa que passa pela experiência também, ela começa a compreender padrões que existiam na vida dela e ela era inconsciente em relação a eles. E a partir do momento que a gente tem a oportunidade de oferecer conhecimento para ela entender o que estava se passando, na própria mente, no próprio inconsciente, no próprio astral, ela fala, uau, agora muitas coisas fazem sentido. E isso também é muito positivo para a própria pessoa e depois é muito legal porque ela vai compartilhando isso com outros, né, os seus amigos, colegas, enfim.
Isso vai dando a oportunidade dessas pessoas também terem a consciência de olharem para as próprias questões e buscarem essa ajuda. E a gente está aqui para ajudar, né? Então, assim, ser médium, ser terapeuta holístico nem sempre é fácil. Tem os ossos do ofício, alguns dias são mais leves em termos de tratamento que a gente vai proporcionar, sessões que a gente vai realizar, e outros dias são sessões bem densas, bem pesadas, porque cada pessoa chega ali com uma carga vibracional. E como eu trabalho com mesa radiônica apométrica, a partir do momento que você inclui essa palavrinha ao final, que vai remeter à apometria, a gente está falando de técnicas de tratamento avançadas e aprofundadas, em que a gente vai imergir no inconsciente e em aspectos muito profundos da alma da pessoa e da história evolutiva dela, com suas conexões com encarnados, com desencarnados, as suas personas. Então não é só uma limpeza energética, é um tratamento muito profundo. Então ser um operador de mesa radiônica apométrica não é simples, não é fácil no primeiro momento, se a gente levar em consideração toda essa complexidade. Mas ao mesmo tempo se torna simples, fácil e mais prático quando a gente tem uma ferramenta que dá um apoio e suporte como a MRA dá. Então eu sou muito feliz e grato pela oportunidade de canalizar essa ferramenta, que é a que eu utilizo no dia a dia. As pessoas vêm muito buscar e muita gente vem também desejando aprender. O grande ponto quando as pessoas desejam ter o conhecimento da ferramenta, querem aprender, elas falam assim, não sei se eu vou conseguir dedicar o tempo para estudar todo esse conteúdo do curso, não sei se eu vou conseguir isso, aquilo, eu gostaria de um curso mais rápido, de um dia, de um final de semana. Aí eu falo assim, então desculpa, mas a MRA não é para você, porque aqui a gente vai aprofundar. Quer ter conhecimento para você saber aonde você está entrando, o que você está trabalhando e toda essa abrangência universal onde a gente consegue atuar e atingir? Beleza, vamos junto. Tem muito conteúdo, muito conhecimento de valor para você. Mas tem gente que não dá valor, tem gente que não reconhece, é muito mais cômodo e mais simples fazer o curso de um dia, obter 300 certificações de ferramentas de limpeza energéticas e de mesas radiônicas que vão trabalhar no superficial. Eu não estou aqui dizendo que não fazem um bom trabalho. Fazem dentro de uma faixa energética e frequencial limitada. Ali atuam bem, mas não avançam na profundidade. Está falando do iceberg aqui. Ele tem a ponta, que é o quê? 10% do iceberg. E depois tem tudo aquilo que está submerso. E é muito legal quando a gente tem técnica, instrumento, ferramenta para ajudar a gente a fazer essa imersão e atuar nessa profundidade. Gente, a gente já passou da época de sair do raso. E eu venho convidar vocês a expandir um pouco mais a mente para compreender a profundidade. Então, assim, busquem conhecimento, busquem leituras, busquem os conteúdos também que estão disponíveis na internet. Tenham consciência, é claro, para filtrar esses conteúdos também. Tem pessoas muito boas falando muito boas coisas, trazendo muito conhecimento bom. E tem muitas pessoas que ainda estão nesse processo de autodescoberta e estão compartilhando aquilo que sabem, é claro, mas não vão trazer profundidade. Eu opto sempre pela profundidade, a gente aprende muito com isso, tá? Mas não deixem de estudar, aprender, ler muito a respeito, vão estudar. Espiritualidade é vivência, dia a dia e é estudo. A espiritualidade está na oração, a espiritualidade está na interação com o mundo, com as pessoas e está também na busca pelo conhecimento, sobretudo o autoconhecimento, tá? E quando a gente vai se autoconhecer, a gente percebe que é aquilo, só sei que nada sei. Tem muita coisa para aprender pela frente. Então, formas práticas de você se harmonizar e se cuidar energeticamente e espiritualmente, busque cultivar uma espiritualidade sadia. Faça suas orações, suas preces todos os dias. Peça sempre bênçãos, auxílio e proteção para você, para sua família, para o seu lar e para a humanidade como um todo. Expanda sempre pedindo para a humanidade, para abençoar os líderes mundiais, por favor. E procure fazer os seus processos de limpeza energética pessoais no dia a dia. Faz seus banhos de erva, suas meditações com luz violeta, com chama violeta. Busca tratamento espiritual. Se você não quer passar com um terapeuta holístico que vai fazer uma análise da sua energia mais aprofundada, passar ali um resultado bem personalizado, vá em busca de um auxílio no centro, no grupo espiritualista. Se você não quer pagar por um atendimento terapêutico, vai buscar atendimento gratuito, que tem um monte disponível por aí. Mas eu tenho vergonha. Não tenha vergonha de se autoconhecer, se aprimorar e evoluir, tá? Porque senão a gente fica estacionado por limitações bobas nossas, que é claro, são compreensíveis. Mas ao mesmo tempo, se a gente percebe que aquilo já não está agregando valor para a nossa vida e a gente não consegue avançar, a gente vai precisar de ajuda. Então, busque auxílio, busque ajuda sempre, tá? Vamos voltar a falar sobre muito mais coisas por aqui. Por hora eu estou retomando as pílulas de conhecimento. Voltei a ficar inspirado para fazer as gravações. A gente tem fases aqui, E é isso.
Deseja saber mais sobre o meu trabalho, limpezas energéticas, tratamentos espirituais à distância? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado também, tem o link direto para o meu site, onde você vai obter mais informações sobre o meu trabalho. Convido você a conhecer mais sobre as sessões de mesa radiônica apométrica e o curso de MRA, de mesa radiônica apométrica também. Por que não a gente aprender, a gente mesmo, uma ferramenta, um instrumento, para a gente se autocuidar e, se a gente desejar, poder ajudar outras pessoas também de uma forma muito simples, muito prática, com simples acionamentos mentais. Eu falo que a MRA, mesa radiônica apométrica, ela é muito diferente de outras mesas radiônicas. Por quê? Porque as outras mesas radiônicas a gente vai ter diversas simbologias ali, né, para a gente se pautar e tudo mais, mas ao mesmo tempo limita a possibilidade de expansão. Para criar uma nova ferramenta de utilização, a gente tem que descartar tudo aquilo que já foi impresso, todo aquele material bonito, etc., né, para inserir novas ferramentas, produzir uma nova versão, dar de repente um novo curso com atualização para as pessoas. E na MRA não, ela é um sistema, uma programação, então sempre que ela é atualizada, automaticamente já chega para todos os operadores, que só tem esse símbolo impresso aqui, não precisa nada mais do que isso para fazer tratamentos complexos, porque não é o símbolo o mais importante, é a sua interação mental com a ferramenta. Vem conhecer mais. Gratidão a você que ficou até aqui no final deste vídeo comigo, e é isso, vamos nos falando. Deixe seus comentários aqui, tem dúvida? Coloca pra mim, vai ser um prazer poder esclarecer, trazer mais informação a respeito. Super beijo e até a próxima.